Olá, seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e vamos fazer aqui uma questão de equação que caiu na prova de secretária auxiliar lá em Goiás. Olha só, Alfredo gasta 2/5 do seu salário com pensão alimentícia e metade dele com outras despesas. Sobra para Alfredo do seu salário R$ 200 no final do mês. Qual é o valor do salário de Alfredo? Dá para fazer essa questão com equação e dá para fazer ela com desenho também, tá? Olha só. Se a gente for fazer com desenho, eu vou pegar as duas frações e deixá-las com o mesmo denominador. Então, por exemplo, ele gasta 2/5 com pensão alimentícia e metade com outras despesas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer essas duas frações ficarem modificadas com o mesmo denominador. Então, como aqui é 5 e 2, eu vou multiplicar a de cima por 2, que é o número que está embaixo, e a de baixo por 5, que é o número que está em cima, tá? E aí eu faço isso na fração toda. Então, por exemplo, na de cima eu multiplico por 2 o numerador e o denominador, na de baixo eu multiplico por 5 o numerador e o denominador. Para que isso? Para fazer frações equivalentes às frações que eu tinha. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 2, 10. Então, 2/5 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Agora na outra. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 1/2 é a mesma coisa que 5 sobre 10. Repare agora que nós temos o 10 como denominador nas duas. Isso é interessante porque eu consigo colocar agora isso num desenho. Num desenho que eu vou dividir em 10 partes. 4 dessas partes são para pensão, 5 dessas partes são para as demais despesas. Então, vamos fazer esse desenho aqui agora. Então, ó, fiz aqui os desenhos. Então, nós temos, ó, 4, aqui eu tenho o desenho dividido em 10 partes. 4 dessas 10 é pensão alimentícia. Então, aqui, ó, pensão, 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 pensão. 5 dessas partes são com as demais despesas. Então, demais, 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 demais. E sobra o quê? Uma parte, que é o dinheiro dele que sobra, que a questão diz que é R$ 200 que sobra para ele no final do mês. Então, sobra R$ 200, essa partezinha é R$ 200. Aí a pergunta é, qual é o valor do salário do Alfredo? Então, eu tenho que entender o seguinte, se essa parte é R$ 200, as outras partes também são R$ 200, são partes iguais. Então, ó, 200, 200, 200, 200, todas elas são iguais a 200. Então, qual que é o salário do Alfredo? Se cada parte é 200 e eu tenho 10 partes, o salário dele é simplesmente fazer 200 vezes 10. Ou seja, o salário do Alfredo é R$ 2.000. Alternativa C para essa questão. Bem fácil, não é? Me diz aqui nos comentários se você faria com equação ou faria igual eu fiz com desenho, tá ok? Beijo e tchau!